Por trás dos muros de pedra e das cúpulas douradas, o Vaticano guarda segredos que atravessam séculos. É o menor país do mundo, mas talvez o mais misterioso de todos. Um estado dentro de outro estado, governado não por reis ou generais, mas por um único homem, o Papa. Bem-vindos a uma jornada pelos corredores ocultos do poder, da fé e dos mistérios da Santa Sé. A história do Vaticano, como o conhecemos hoje, começa muito antes de ele se tornar um país. Durante o Império Romano, o local onde hoje se ergue a majestosa Basílica de São Pedro era apenas uma colina, a Colina Vaticana. Um lugar fora dos muros da cidade antiga, conhecido por seus circos e cemitérios. Foi lá que, segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro, o primeiro papa, foi crucificado de cabeça para baixo e enterrado por volta do ano 64 d.C. Esse evento trágico transformaria para sempre o destino daquela colina. Nos séculos seguintes, sobre o túmulo de Pedro, uma pequena capela foi construída, que mais tarde daria lugar a uma basílica grandiosa erguida pelo imperador Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Aquele solo sagrado tornou-se o centro espiritual de uma fé que crescia exponencialmente. Mas, à medida que a igreja se expandia, o poder espiritual começou a se misturar com o poder temporal, o poder político. Com a queda do Império Romano do Ocidente, os papas não eram apenas líderes religiosos, eles se tornaram figuras de autoridade em uma Europa fragmentada. Eram eles que coroavam reis, mediavam conflitos e, por vezes, lideravam exércitos. Os estados papais, territórios governados diretamente pelo Papa, se estendiam por grande parte da Itália, tornando o pontífice um verdadeiro monarca. Essa fusão de fé e poder trouxe uma era de intrigas e conspirações. A história dos papados é marcada por momentos de glória, mas também por períodos sombrios. Famílias nobres italianas, como os Borgia e os Médici, lutavam pelo controle do papado, usando veneno, traição e guerras para colocar seus próprios membros no trono de São Pedro. Houve épocas em que papas foram coroados como imperadores, e outras em que foram depostos à força, presos ou exilados. Enquanto a igreja pregava a humildade e a salvação, seus líderes muitas vezes agiam como os mais astutos e impiedosos governantes seculares. E enquanto a igreja crescia em poder e riqueza, seus segredos também se multiplicavam. Debaixo da cidade do Vaticano existe uma verdadeira cidade subterrânea. Um labirinto de túneis, arquivos, criptas e catacumbas que guardam relíquias, túmulos de papas e documentos que pouquíssimas pessoas no mundo já viram. Nesse submundo repousam os restos mortais de santos e mártires, mas também as evidências de séculos de manobras políticas e decisões que moldaram o destino da civilização ocidental. Imagine correspondências secretas entre papas e reis, tratados que definiram fronteiras de nações, registros de julgamentos da Inquisição e talvez até textos que foram deliberadamente omitidos da Bíblia canônica. Muitos acreditam que, em algum lugar nesses cofres subterrâneos, se encontram provas sobre acontecimentos históricos que poderiam reescrever o que sabemos sobre o passado. O que realmente aconteceu com os Cavaleiros Templários? Qual foi o verdadeiro papel da Igreja durante a Segunda Guerra Mundial? Essas são perguntas cujas respostas podem estar trancadas a 7 chaves sob os pés do Papa. O coração desse universo de segredos é o famoso Arquivo Secreto do Vaticano, que recentemente foi renomeado para Arquivo Apostólico Vaticano. O nome pode ter mudado para parecer menos misterioso, mas seu conteúdo continua sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Com mais de 85 quilômetros de prateleiras, o arquivo contém documentos que abrangem mais de 12 séculos de história. Apenas um número muito restrito de estudiosos e pesquisadores credenciados tem permissão para entrar, e mesmo assim o acesso é limitado. Eles não podem simplesmente passear pelas prateleiras. Precisam solicitar documentos específicos e muitos dos registros mais sensíveis permanecem classificados como secretos. O que exatamente está guardado nesses documentos que a igreja não quer que o mundo veja? Teorias da conspiração abundam. Alguns falam sobre provas da existência de vida extraterrestre, outros sobre a linhagem de Jesus Cristo, ou até mesmo profecias sobre o fim do mundo. Embora a maioria dos historiadores seja cética em relação a essas teorias mais fantásticas, todos concordam que o arquivo contém informações que poderiam abalar as fundações de governos e religiões. Ao longo de 2 milênios, o Vaticano sobreviveu a tudo. Invasões bárbaras, o grande cisma que dividiu a Igreja, a Reforma Protestante, as revoluções iluministas, as guerras mundiais e incontáveis escândalos internos. Ele permaneceu de pé, protegido não apenas pela fé de seus seguidores, mas pela incrível habilidade política e diplomática de seus líderes.
A diplomacia do Vaticano é uma das mais antigas e eficientes do mundo, operando silenciosamente nos bastidores do poder global, influenciando decisões e moldando alianças de maneiras que raramente chegam ao conhecimento do público. Essa capacidade de adaptação e sobrevivência é, talvez, um dos seus maiores segredos. Hoje, o Vaticano é um farol de fé para mais de 1 bilhão de católicos em todo o mundo. É um lugar de peregrinação, arte e espiritualidade. Milhões de pessoas visitam a Praça de São Pedro todos os anos para receber a bênção do Papa, admirar a obra de Michelangelo na Capela Sistina e sentir a presença da história. Mas, ao mesmo tempo, o Vaticano continua a ser o guardião de segredos que talvez jamais venham à luz. A história secreta do Vaticano não está apenas escrita em seus livros antigos ou trancada em seus arquivos. Ela vive nas sombras de seus corredores de mármore, nos sussurros de seus cardeais e nas decisões tomadas a portas fechadas. É uma história fascinante onde a fé e o poder, o sagrado e o profano, sempre caminharam e continuam a caminhar lado a lado. Qual desses segredos você acha que seria o mais chocante se fosse revelado? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.